Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou Ana Paula, apresentadora do programa Laços e Entrelaços aqui na TV Humana. TV Humana, como já repeti em episódios anteriores, nasceu no ápice da pandemia com o objetivo de mostrar o lado bom da humanidade. Um momento difícil, muitas notícias ruins. Nosso idealizador fez questão de dar visibilidade ao lado bom da humanidade, às pessoas boas, às pessoas que constroem, às pessoas que se importam umas com as outras. Temos muitas coisas boas para comemorar também. E no programa Laços e Entrelaços, eu trago pessoas que entrelaçaram o meu caminho profissional e que hoje eu tenho laços de amizade. E hoje a pessoa que vem aqui conversar com a gente é mais do que laços de amizade. É alguém muito importante na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitos anos juntos, e ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal também, e ele sempre teve como um apoio para o meu desenvolvimento, como um apoio para que eu não tivesse medo de arriscar, para que eu realmente conseguisse entregar a minha melhor versão. Então, posso dizer que é o meu patrocinador da vida, Marcos Femia. Seja bem-vindo, Marcos. Oi, Ana, boa tarde. Nossa, muito obrigado pelas palavras, tá? Você é sempre muito gentil. É um prazer enorme estar aqui com você na TV Humana, Laços Entre Laços, poder contar um pouquinho aí da minha história, dividir um pouquinho aí das dores dos varejistas de uma forma geral. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo para nós. Legal. E assim, Marcos, aqui no programa, assim, o objetivo é, como eu falei, mostrar o lado bom da humanidade, beleza? Mas além disso, nosso público, a maioria é jovem, início de carreira ou primeira liderança. E a gente tem a oportunidade aqui de humanizar a liderança, porque quando você começa a trabalhar, você vê o chefe lá em cima, mas não sabe como que ele chegou até lá. Você só sabe que você quer chegar lá também. Mas o caminho são poucos que têm a oportunidade de conhecer. Então, a ideia é essa, é você, assim como os outros convidados que vieram também, contar um pouquinho de como que começou. Então, já vou te fazer a primeira pergunta, que é: como foi a sua primeira entrevista de emprego e como que você começou a trabalhar? Nossa, já faz tempo, hein? Já faz bastante tempo a minha primeira entrevista de emprego. Eu comecei sempre foi no varejo, né? Então, a minha vida toda profissional, uns 36 anos e alguns meses, sempre se deram dentro do ambiente do varejo. E, portanto, meu primeiro emprego foi no supermercado. Eu estava a sair de casa pela manhã, vou procurar emprego. Queria, na época, poder pagar a escola particular, venho de família mais humilde, não tinha condições, e o emprego era uma condição para que eu pudesse cursar o ensino, na época, ensino de segundo grau, hoje ensino médio, e poder fazer um curso técnico. E eu me lembro de ter, o primeiro local que eu encontrei foi no supermercado, a alguns quilômetros da minha casa. Entrei e olhei para o primeiro fiscal de caixa que eu encontrei e falou: vocês estão precisando de gente aqui para trabalhar? Ele olhou para a minha cara assim e disse: mas você é muito jovem. Eu falei: sim, mas eu aprendo rápido. Então vem aqui amanhã fazer uma entrevista. No dia seguinte eu fui fazer essa entrevista, passei pelos recursos humanos, e foi uma entrevista assim, a gente não sabe de nada do que vai acontecer, não tinha nenhuma experiência profissional, mas foram perguntas de disponibilidade, de vontade de aprender, desejo de crescer, de poder fazer o melhor. Eu acho que eu tinha tudo isso em mim já na época, ainda com 13 anos. Então, a entrevista foi rápida e em 2 dias eu já comecei a trabalhar. Estou aqui no varejo desde então. Então, mas agora sim, abre seu coração, por favor. 13 anos, não é muito novo para começar a trabalhar, não? Eu falo isso Nos assim, eu dias de comecei hoje, cedo também, mas. nos dias de hoje, sim, né? A gente fala, não é o ideal, né? O ideal é que a gente possa, os nossos filhos têm essa oportunidade, mas no final dos anos 80, início dos anos 90, isso era comum, né? A gente começava a trabalhar aos 13, ainda como menor aprendiz, depois aos 14 já com carteira registrada. Hoje isso mudou um pouco, ainda bem que mudou, justamente porque a pessoa às vezes não está preparada para entrar dentro do ambiente de trabalho, e muitas vezes coloca em segundo plano os estudos, que vai exatamente na contramão do que o mercado exige hoje, né? Então, na época, era uma realidade diferente.
Ao longo da minha carreira, eu tive que me adaptar a essas fases diferentes, né? Então, priorizar o trabalho e deixar o estudo em segundo plano. E depois, à medida que isso foi mudando, priorizar os estudos e conviver com o trabalho de uma forma harmônica, podendo assim se desenvolver em ambas as frentes, né? Hoje é impossível você poder imaginar que alguém inicie uma jornada de trabalho sem estudos. E eu não estou falando de estudo de formação acadêmica, não. Eu estou falando de estudo de entendimento, de conhecimento da vida, das coisas que são realmente importantes na formação da pessoa enquanto cidadã, enquanto profissional, enquanto um membro da sociedade, para ter entendimento das coisas, do que é certo, do que é errado, e ter uma base teórica também para poder seguir a vida profissional de uma forma mais tranquila. Bom, eu comecei cedo também, já contei para você, minha família é família de comerciantes, então eu brinco que o pessoal do interior, comerciante, não tem filho, tem funcionário. Nasceu um, já praticamente nasce dentro da loja. E meu primeiro trabalho foi como operadora de caixa numa farmácia do meu pai. E me lembro como se fosse hoje ele me ensinando a dar troco e eu conto dinheiro até hoje, igualzinho ele me ensinou. Então, por mais que a gente fale assim que é muito cedo, mas a gente aprende coisa também que talvez se a gente já tivesse um pouco mais de bagagem, a gente perdesse a oportunidade de aprender. Eu sei que trabalhar com a família é muito diferente, mas eu vou te dizer que hoje a brincadeira aqui em casa com a minha filha, que tem 6 anos, eu tenho a caixinha registradora, a gente brinca de loja, a gente precifica a loja e ela dá troco pra gente. Então, é claro que é lúdico, é brincando, quando a gente está realmente trabalhando, é outro ambiente, né? Mas eu acho que trabalhar ensina muito pra gente. Trabalhar ensina, é claro que a gente precisa estudar, mas trabalhar, se você puder estudar e trabalhar, eu acho que é a casadinha perfeita para que se torne um profissional de excelência. Então, que bom que você começou cedo. Só assim, quando eu te encontrei, você já estava, ó, lá na frente já, começou cedo para poder me ensinar. Mas me fala uma coisa, e o seu primeiro emprego foi como o quê? Eu comecei como empacotador, como eu disse, em supermercado. É tão interessante isso, porque eu comecei a trabalhar porque eu queria fazer curso de técnico em eletrônica. Eu cheguei a me formar em técnica eletrônica, mas no final do curso eu não sabia nem consertar algo relacionado à eletrônica. Mal sabia a diferença entre o 220 e 110 volts. E o trabalho foi tomando conta, né, da minha paixão, né, fazendo com que eu me interessasse cada vez mais. E você disse uma coisa super interessante, né? O trabalho, eu sei que é meio clichê dizer, o trabalho edifica. De fato isso acontece. Quando você, não importa a idade que você começa, mas quando você inicia uma responsabilidade profissional, você percebe que o seu sucesso depende de você. Óbvio que depende das outras coisas no entorno, também tem um fator de sorte, também tem uma questão de dedicação, mas, sobretudo, o seu futuro você constrói a partir daquilo que você acredita e com os propósitos que você relaciona dentro da sua vida. E quando você tem a oportunidade de iniciar numa empresa, na época ainda é uma grande empresa, empresa que realmente coloca os valores em primeiro lugar, isso vai construindo a sua mentalidade profissional, vai construindo o seu mindset, fazendo com que você realmente carregue todos os aprendizados, desde os primeiros passos de toda a sua jornada, você vem trazendo isso ao longo do tempo. Então, de fato, como você disse, eu hoje, até hoje, depois de mais de 30 anos trabalhando em posições de liderança e alta liderança, eu ainda carrego aprendizados oriundos dos meus primeiros chefes, dos meus primeiros líderes, né, no início da minha jornada. Então, eu comecei como empacotador, rapidamente eu já estava liderando todos os empacotadores, sem ser o líder deles, eu acho que isso surgiu de forma natural. Esse é outro ponto importante, a liderança não está relacionada ao cargo que você tem, a liderança está relacionada à sua capacidade de influenciar as pessoas. Então, desde muito cedo, ainda com 13, 14 anos, eu já exercia esse papel de influência com os colegas, com os pares, pelo exemplo, pela dedicação, pelo esforço, por atender bem o cliente, por
fazer as tarefas de uma forma mais rápida e fazer mais do que se esperava de mim. E isso foi me proporcionando crescimento dentro da carreira, né? Então, nesta mesma empresa que eu iniciei, que eu trabalhei 6 anos, eu cheguei, depois de ter passado por todas as funções, eu cheguei à posição de gerente de loja. Aos 17 anos, eu já era trainee a gerente de loja. E aos 18, eu já era gerente de loja, talvez um dos gerentes mais jovens de toda a história dessa empresa. E isso realmente me tornou o Marcos Femia, que todos conhecem, com um olhar mais voltado para as pessoas, voltado para o dia a dia, para a execução profissional de excelência, mas sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, isso tem a ver, sim, com a formação dos primeiros passos da minha carreira. Legal. Então, assim, já fica já no início uma dica aqui para todo mundo. O primeiro insight aqui é querer. Você falou assim, eu saí de casa e disse, eu quero trabalhar. É claro que às vezes a gente é obrigado a trabalhar por necessidade, mas é importante a gente saber, assim, como a gente reage às coisas, às situações externas, elas também vão dizer muito sobre como a gente vai se desenvolver naquilo que a gente está fazendo. Então, independente se é por necessidade ou. E necessidade sempre vai ter, porque você tem necessidade de começar a sua vida adulta. Então, seja pelo salário ou para começar a sua vida adulta, o querer faz toda a diferença. E Exatamente. E aí, Ana, até acrescentando o que você está dizendo, é sim uma necessidade de trabalhar, porque todos precisam trabalhar, enfim, só os pequenos privilegiados que acabam se dando ao direito de não trabalhar, mas, de fato, o querer e necessitar trabalhar também tem uma coisa que vem acima de tudo isso, que é o propósito, né? No final das contas, como eu disse, eu comecei a trabalhar por uma questão de necessidade, mas isso se transformou em propósito. Propósito de fazer correto, de fazer melhor, de poder crescer, de poder ter sucesso. E eu não estou falando sucesso atingindo altas posições, mas de fazer algo verdadeiramente que te traga um sentido, que faça sentido para você de uma forma mais ampla, né? Que é o propósito, o prazer de poder fazer. Eu acordo todos os dias com prazer de fazer o que eu faço, independente do cargo, independente da posição, querer fazer, mas por um propósito ainda maior. E aí, me permita, eu vou trazer um caso aqui pessoal, uma referência que eu tenho até hoje, que é o meu pai. Eu acho que eu já devo ter te contado essa história. Meu pai faleceu o ano passado. E ele, a vida toda ele trabalhou de pedreiro. E é uma profissão dura, braçal. Você trabalha o tempo todo debaixo de sol, salários baixos. Mas ele criou seus 3 filhos, cuidou da família e proporcionou tudo que ele pôde proporcionar com as condições que ele tinha, trabalhando como pedreiro. Mas tinha uma coisa que me inspirava, me inspira até hoje, é o fato do meu pai ter orgulho de ser pedreiro e fazer algo que o inspirava o tempo todo. Então, eu me lembro ainda quando criança, caminhando com ele pelas ruas da cidade onde eu morava, e ele dizendo, filho, esta casa fui eu que fiz. Esta igreja fui eu que ajudei a construir. E eu me lembro dos olhos dele brilhando, falando disso com um orgulho tamanho, como se fosse alguém que tivesse, olha, essa companhia é minha, esse grande império fui eu que construí. Não, era apenas uma casa simples, às vezes um muro, às vezes realmente uma igreja, que era o caso, mas isso me inspira até hoje. Porque quando você realmente faz o que gosta e traz um propósito por trás disso, você vai se tornar o melhor daquilo que você quiser ser. E a felicidade vem através disso, não vem através do cargo que você ocupa e nem pelo salário que você recebe. Vem através daquilo que você está realizando, concretizando, tornando aquilo realidade. Então, o meu prazer em fazer o que faço, tantas vezes e muitas vezes abdicando de outras coisas pessoais, está diretamente relacionado ao propósito que tenho de poder, de alguma forma, fazer uma transformação, colaborar com alguém, ensinar algo que alguém não sabia e, sobretudo, aprender algo que eu não sabia. Então, isso para mim, é a inspiração o tempo todo e eu carrego isso até hoje como um grande aprendizado. E quem nós somos também é muito carregado
de onde a gente veio, com a nossa origem, com a nossa família, nossos pais. Eu reconheço muita coisa minha que veio do meu pai, falo, isso aqui veio dele, aquilo ali veio da minha mãe. E tem o que nasceu comigo, enfim. E aí eu quero dizer para você que tem uma coisa que vou corroborar aí com o que você falou. Eu lembro uma vez a gente construindo uma loja do chão e você disse exatamente as palavras do seu pai para mim. Ana Paula, um dia você vai passar aqui nessa rua, você já vai estar já aposentado, com netos, e você vai olhar e vai dizer: tá vendo aquela loja ali? Fui eu que construí. Assim, Perfeito. foi em uma posição diferente, mas assim, o orgulho de falar, fomos nós aqui que colocamos, né? Que os tijolinhos, né, para construir aquilo tudo. Então, para você ver, o seu Perfeito. pai está aí em você. Tá, e o engraçado disso tudo é que isso é mais do que os tijolos colocados um sobre o outro, sobre os outros, é mais do que isso. Muitas vezes são coisas intangíveis, coisas que nós acabamos construindo, ajudando pessoas, fazendo as coisas acontecerem, e no final das contas é isso que nos enche de orgulho. É passar alguns anos e você saber que de alguma forma você contribuiu para alguma transformação. Às vezes a transformação do negócio, mas muitas vezes as transformações das vidas das pessoas. Então, é isso que de fato importa, é isso que a gente vai lembrar, é disso que nós seremos lembrados. Ninguém vai lembrar dos números que nós conseguimos gerar, se as metas foram batidas ou não, se os resultados foram melhores ou piores em determinado momento. O que se lembra de fato é aquilo que você disse, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de legado, e outras pessoas vêm na sequência e nem associam aquilo que elas estão fazendo àquilo que você fez anteriormente. Mas elas estão fazendo de alguma forma e você sabe disso. Você sabe que você contribuiu de alguma forma para isso tudo. E muitos contribuíram para a nossa formação. Então, eu acho que isso é mágico. Você saber que as pessoas se completam umas às outras à medida das coisas que você faz hoje. Os impactos, e sobretudo para a liderança, para as pessoas que exercem essa posição, e não importa se você é líder, de novo, de uma pessoa ou de 10 mil pessoas, aquele que exerce, de alguma forma, alguma influência sobre a outra, muitas vezes não tem dimensão do tamanho desse impacto que ele pode causar na vida das pessoas, mas as pessoas impactadas sabem o que isso significa. Eu acho que isso é mágico, para mim é excepcional. Então, se você assistir meus episódios anteriores, você vai ver que quase todos eu falo de você, porque você é essa pessoa aí que tem um Legal. pouquinho das coisas que você me falou. Cada episódio eu acho alguma coisa e falo. Inclusive, o Marcos Femia me disse uma vez. Então, pessoal, esse é o Marcos Femia que me disse tanta coisa. Que Legal. bom. Mas e agora vamos voltar aqui para as perguntas. O que que você falou, né? Fez o curso técnico. Eu até fiquei com uma esperança de pedir para você arrumar alguma coisa aqui em casa, mas você já falou que não sabe muito diferenciar a fase, então deixa para lá. O que mais você estudou depois desse curso técnico? Então, como eu disse, eu comecei a trabalhar para estudar. E aí, ao longo do caminho, eu fui crescendo, né, profissionalmente. Então, assumi posições de liderança, a responsabilidade foi aumentando, a carga horária foi crescendo também, e isso acabou se tornando uma paixão muito forte. E na época, no início dos anos 90, eu já era gerente de loja, os estudos no varejo não eram tão valorizados como são hoje, né? Hoje, de fato, é um pré-requisito você ter uma formação acadêmica para que você possa exercer um papel de liderança ou entrar numa grande companhia. Mas, de fato, o varejo, na época, não tinha isso como um pré-requisito. Valorizava-se muito a quantidade de horas trabalhadas e não a qualidade das horas trabalhadas. Mas eu fui crescendo dentro da companhia e cheguei a um momento que ou eu estudava ou eu trabalhava. Eu era gerente de uma loja que eu tinha que fazer o fechamento da loja no final do dia e não me permitia cursar, por exemplo, a faculdade à noite. Então, algumas vezes eu tive que interromper os cursos que fazia. Até que chegou um momento em que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu trabalho ou eu estudo. Na empresa que eu estava, isso não tinha mais condições de seguir da forma que eu estava, e eu recebi um convite de uma outra empresa para assumir uma posição. Eu já era gerente de loja na empresa que eu estava, eu assumi uma posição de gerente comercial numa outra companhia que me permitiria sair num horário comercial e, portanto, cursar a faculdade. Então, aí eu iniciei o curso de administração de empresas.
justamente porque eu já estava com posições de liderança no trabalho e fazia todo o sentido, né? Então, eu me formei em administração de empresas. Até hoje, uso todos os aprendizados da faculdade como uma forma de direcionar a tomada de decisão. Depois disso, eu fiz uma especialização, um MBA em marketing, na Fundação Getúlio Vargas, justamente porque completaria meu entendimento a respeito de tudo aquilo que eu já exercia no meu papel, e à medida que eu fui estudando, Ana Paula, eu fui crescendo profissionalmente, né? Então, eu me tornei gerente de loja, gerente de hipermercado, gerente comercial, gerente regional sênior, assumi posições de grande liderança em áreas importantes, assumi a posição de diretor de operações, primeiramente no Estado e depois de todo o Brasil, e isso eu fui demandado naturalmente por mais conhecimento. Então, depois que eu fiz o meu MBA em marketing, eu fiz um pós-MBA na Universidade da Califórnia, em Irvine, justamente em gestão de negócios e desenvolvimento e inovação, que também me abriu horizontes em relação... E essa relação de estudo e trabalho, para mim, sempre foi uma obsessão da minha parte, porque eu sempre fui muito dedicado à questão profissional, mas sempre tentei, ao mesmo tempo, fazer um acompanhamento quase que como um propósito também de não me permitir, né, deixar de estudar nesse período todo. Você sabe que hoje tem o conceito de lifelong learner, né, de você ser um eterno aprendiz, você nunca para de estudar o tempo todo. Nessas idas e vindas relacionadas ao trabalho e estudo, eu também sentia necessidade, já no topo da carreira, numa posição de super destaque, numa grande companhia, já como head de um grande negócio, com faturamento milionário, eu cheguei à conclusão também que eu deveria voltar a estudar e me dedicar fielmente aos estudos. Então, em 2021, eu também fiz uma parada técnica na minha carreira. Não foi um ano sabático, porque não foi um ano definitivamente para descanso, muito pelo contrário, foi um ano de muito trabalho nos estudos. Então, eu resolvi fazer mestrado também, voltado especialmente para varejo. Então, isso também me trouxe novos horizontes, e também fiz certificação para conselho. Então, quando você agrega todo esse conhecimento técnico, e hoje, de novo, a importância do trabalho e do estudo caminharem juntos, eu não sabia que eu estaria aqui hoje, não sabia que o que eu estava efetivamente estudando no mestrado e no curso de certificação serviriam de forma tão adequada como servem para mim hoje, porque justamente a minha posição hoje exige mais conhecimento de governança, de compliance, de outras áreas nas quais eu não administrava anteriormente na posição que eu estava. Então, isso tudo me trouxe mais bagagem, mais condições de seguir adiante em posições de destaque nas empresas que eventualmente eu vir a trabalhar. Então, para mim, isso é de fundamental importância. Então, resumindo, eu fiz um caminho um pouco inverso, né? Porque muitas vezes o ideal seria você fazer uma boa formação acadêmica, entrar numa grande empresa e crescer a partir disso. Eu fui crescendo profissionalmente e fui tentando trazer os estudos de forma a que isso me agregasse mais valor, sem prejuízo daquilo que eu já fazia. Então, é um pouco dessa minha história profissional E como que o aprendizado de inglês entrou no meio disso tudo? Porque no final, assim, além disso tudo que você falou, ainda foi estudar, Ainda tem assim, fazia inglês, cursos fora, né? ainda tem inglês, ainda tem espanhol, ainda tem a necessidade de você se dedicar. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, o espanhol é de fundamental importância. O inglês também mas eu diria que hoje o espanhol, uma empresa tem presença em vários países da América Latina, inclusive nos Estados Unidos, e isso faz realmente com que você entenda que tudo aquilo que você se preparou, em algum momento você vai usar. Nem que seja ocasionalmente, mas isso acaba. E às vezes as oportunidades aparecem justamente para os preparados, né? Você sabe que eu dou sempre um exemplo, para mim é um exemplo mais lúdico possível, mas é assim, pensando em jogo de futebol, se você
estiver na área, esperando a bola ser cruzada, e você não souber cabecear, dificilmente você vai ter chances de fazer o gol. E mesmo que você saiba cabecear e esteja na área, se ninguém te cruzar a bola, você também não vai fazer o gol. E mesmo que cruzem a bola para você e você saiba cabecear, mas você não está na área, você também não vai fazer o gol. Então, é uma soma de coisas, né? Você tem que estar preparado sempre, por isso o estudo é importante. Você também precisa estar no lugar certo, na hora certa, mas você também precisa do apoio das pessoas. Ninguém cresce sozinho. Então, eu acho que a combinação desses 3 pilares, para mim, são a fórmula do sucesso, né? Estar sempre preparado, contar sempre com o apoio das pessoas e apoiar as pessoas, porque tudo que você dá, volta. Se você não apoia, você também não é apoiado. Mas, acima de tudo, saber que você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo, para que uma hora que a sua oportunidade aparecer, você está lá. Então, o espanhol é uma necessidade hoje para mim, aqui na empresa que eu trabalho. O inglês, eu estudo inglês há muitos anos com a mesma professora. Eu sou daqueles que aprendeu depois de adulto, portanto, sempre trago comigo os vícios de linguagem, os problemas de uma aprendizagem oriunda da fase adulta, diferente das crianças hoje, que já nascem falando A inglês, né? neuroplasticidade é outra, né? Exato. Eu sou de uma geração onde o dígito não fazia parte de boa parte da minha fase adulta e a gente foi aprendendo ao longo do caminho. O inglês também se tornou uma das necessidades como ferramenta de trabalho. Então, eu recomendo sempre isso. Você tem que falar inglês, você tem que falar espanhol. Se você puder falar uma 4ª língua, também é importante. Você tem que estudar, você tem que cursar os melhores cursos possíveis, mesmo que isso não signifique um curso de renome ou caro. Eu digo estudar no sentido de conhecimento, de buscar conhecimento, de buscar todas as alternativas possíveis para que você esteja preparado para uma reunião, para que você esteja preparado para um assunto mais específico. Mas independente da faculdade que você faça, independente da língua que você fale, o fator mais importante para a posição de liderança é saber tocar uma alma humana, é saber colocar a mão nas pessoas e dizer, eu estou aqui, sou seu líder, estou junto com você, conte comigo, preciso do seu apoio, você é muito importante para o resultado do que você está fazendo agora e para o meu resultado, e juntos somos mais fortes. Porque também não adianta nada você falar 2 ou 3 línguas, eu prefiro, inclusive, que você contratar alguém que não fale nenhuma língua e que não tenha nenhum curso superior, mas que entenda de gente, que saiba lidar com pessoas, que tenha empatia, que tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro, que tenha a capacidade de influenciar positivamente, que seja de fato aquela pessoa que, quando está assistindo o filme do Tarzan, ela realmente esteja torcendo para o Tarzan, que ela não esteja torcendo para o jacaré, sabe? Existem pessoas assim. Então, eu acho que essa característica é mais importante, eu diria até obrigatória para qualquer posição de liderança. E todas as outras coisas, o estudo, a formação acadêmica, as línguas e o conhecimento mais amplo, são os diferenciais que te fazem ficar de uma forma mais prolongada, né, dentro de uma companhia, ou tem uma carreira de mais sucesso. De novo, não é sucesso pela posição que você ocupa, mas é sucesso por aquilo que você faz. Então, eu acho que é a combinação desses pilares todos aí que são a chave de sucesso. E você falou assim, além de tudo que você falou, uma coisa muito importante, voltando lá na sua primeira posição, quando você falou de liderança, né, seu primeiro emprego, você não precisa estar no cargo de liderança para exercer essa liderança no seu grupo, né? Então, a gente tem que estudar, tem que estar na área, tem que saber cabecear, tem tudo, mas principalmente agir como. Agir como goleador, no caso aí. Não sei se é goleador que fala, a pessoa que faz gol né? É o goleador. Então, ser proativo. Se você quer ser, enfim, da área do marketing, se envolva com isso, se coloque à disposição, entre na área, pede para aprender, cola junto com as pessoas que estão ali. E mais ou menos como você falou, em pouco tempo você já era líder dos empacotadores. Então, não se restrinja ao que
foi dito que você tem que fazer ou o seu cargo. Esteja aberto para, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, sim, eu acho que em breve vamos ter que rever todas as nomenclaturas de cargo, porque a pessoa, vou falar você na sua posição. Você deve olhar 360 no mundo, não é 360 na sua empresa. Então, assim, você está com a antena ligada e é assim também dentro de uma loja, e é assim também dentro de uma sessão. Você tem que estar ligado, tem que estar aberto para fazer coisas que às vezes a gente nunca nem fez. Vamos fazer pela primeira vez agora, porque o mundo é tudo tão novo que tem coisas que não está escrito na cartilha, né, do que a gente estudou. Então, É verdade. E, sobretudo, Ana, você está trazendo aqui das coisas são novas, os desafios são novos o tempo todo, né? A gente, hoje, a experiência não é mais o fator de diferenciação para uma alta liderança numa companhia. Ela é importante. Muitas vezes as empresas precisam de pessoas experientes para que possam, junto com a sua resiliência, né, tudo aquilo que já passaram, contribuir com todo o conhecimento e ajudar as pessoas mais jovens. Mas as equipes diferentes, com gerações diferentes, são uma realidade hoje dentro das companhias. A gente já tem a geração alfa, que daqui a 2 ou 3 anos, 4 anos, já está no mercado de trabalho. A gente convive hoje com a geração Z, que são jovens, que demandam, que já nasceram digitais e que têm demandas e expectativas totalmente diferentes. A relação que se tem hoje dessas novas gerações é muito diferente das gerações X e Y. Eu sou da geração X. Eu sou de uma geração que aprendeu que uma carreira de sucesso, muitas vezes, é ficar 30, 40 anos no mesmo lugar. E a geração mais jovem, né, a geração Z, a geração alfa, essa relação de tempo dentro da companhia não é tão óbvia quanto era para nós. E as expectativas são diferentes. Você precisa, enquanto líder, entender um pouco dessas particularidades. Eu acabei de assistir uma palestra sobre isso, por isso que eu estou citando isso para você, que isso traz, de fato, um entendimento diferente das necessidades para você poder lidar com esse novo público que tem demandas, expectativas muito diversas daquelas que são as nossas, das gerações anteriores. Então, essa capacidade de se adaptar, essa flexibilidade, essa necessidade de ter uma comunicação mais direta, um feedback mais constante e uma construção a 4 mãos em relação à carreira dessas pessoas é fundamental para o sucesso delas, para o sucesso das empresas, para a permanência, para evitar um turnover muito alto e para fazer com que, de fato, no final das contas, se tenha qualidade no que se executa, naquilo que se propõe a fazer. Então, o líder de hoje, dessas novas demandas, sobretudo depois da Covid, muitas coisas mudaram, as prioridades mudaram, a relação, equilíbrio de vida, né, trabalho e vida pessoal, passaram a ter pesos diferentes. As pessoas valorizam mais o seu tempo em casa, valorizam mais o tempo com a família, valorizam mais... os jovens preferem muito mais viajar do que adquirir bens. Então, essa característica menos material e muito mais sensorial, muito mais emocional, transforma as relações, transforma a sociedade, e as empresas são apenas um pequeno extrato da sociedade. Então, não dá para você ignorar isso, que você precisa ter estilos de liderança adaptáveis a essa nova realidade, né? E eu tenho aprendido muito com as novas gerações, e eu tenho aprendido o tempo todo. Então, a minha experiência serve muito no sentido de ter um olhar um pouco mais tranquilo em relação às coisas, uma visão mais prudente, mais cautelosa e saber muito mais os caminhos mais seguros em relação a determinadas coisas, mas a ousadia dessa nova geração que está chegando, essa necessidade, essa energia de querer fazer as coisas, me completam. E isso é que faz a diferença, você ter equipes realmente, de fato, heterogêneas, que permitam essa troca, essa riqueza de ideias e de pensamentos para que a gente possa crescer juntos. Então, de novo, menos a questão dos estudos e mais a sua capacidade de se interrelacionar com pessoas é que fazem a diferença no dia a dia profissional de todo líder. E assim, para colaborar com essa nova geração, e aí assim, eu vou me colocar na nova geração, você também tá, se eu tô vivendo nessa geração, ela é minha também, não vou me deixar.
É isso. Vem a inteligência artificial, e aí eu vou te falar, Marcos, eu queria ter todas essas ferramentas quando eu estava começando. Porque eu lembro, a minha primeira apresentação, eu levei tanto tempo para fazer no PowerPoint. Hoje, em 10 minutos, usando um app, você monta um curso, você monta uma palestra, você monta um. Enfim, tantas coisas eu faço hoje com a inteligência artificial, mas muitas, muitas, e não é de só trabalho, na minha vida particular também. E isso tudo acaba sobrando tempo, né, para poder equilibrar, para poder ficar com a minha família, para poder aproveitar aquilo que a gente construiu. Acho que uma coisa bacana que você falou aí, né? Falou muitas coisas bacanas, mas a última agora. É a preocupação de ficar com a família, a preocupação de aproveitar o seu tempo. Realmente, antes eu olho para meus pais, né? Se trabalhava a vida inteira, se construía uma família, um patrimônio, para você aproveitar lá no final. E aí o final acabou, você não aproveitava nada, porque se está no final, se lascou. Agora não, agora é construir e aproveitar o que construiu. Construir e curtir o que você fez, e curtiu, se você está ganhando mais dinheiro, curtir, investir naquele também no seu presente. Acho que é isso. Hoje o presente ele tem um peso muito maior do que nas gerações anteriores, que a gente falava muito do futuro. Então, eu estou adorando isso. Exatamente. Às vezes, quando eu estou dizendo assim, equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, eu não estou dizendo trabalhar menos, eu estou dizendo trabalhar com mais qualidade. E quando você se dedicar à medida do possível, quando você estiver dentro do seu ambiente familiar e pessoal, que de fato você esteja lá. Que esse é o grande problema do dia a dia, né? As pessoas não dá para separar, você é a mesma pessoa que está no trabalho, é a pessoa que está em casa, essa ideia antiquada de que você separa as coisas do trabalho e deixa no trabalho, em casa, não são assim, você é a mesma pessoa e sofre, tem a sua ansiedade, tem as suas pressões diárias, profissionais e pessoais, e que interferem no seu humor, interferem no seu comportamento, isso faz parte da vida, e isso é um assunto, um outro capítulo para se discutir como cuidar do equilíbrio, né, dos diferentes papéis que nós temos, mas efetivamente que você não perca os pequenos detalhes da sua vida pessoal e também profissional, que são muito importantes e que muitas vezes a gente negligencia. Então, passear com a sua filha em momentos importantes, que de fato você esteja passeando com ela, que você esteja curtindo aqueles momentos que não voltam. Assim, para aquele que tem filhos maiores, mas que pode curtir o seu momento com a esposa, com o marido em casa, ou de fato assistir um filme juntos, ou de fazer algo simples, às vezes simplesmente cozinhar juntos. Isso traz muito equilíbrio e faz parte de todo esse balanço dos diferentes papéis que nós temos. Afinal de contas, a Ana Paula, o Marcos Emia, todos nós temos papéis diferentes. Nós não somos só profissionais, não somos só executivos, nós também somos pais, somos mães, somos filhos, somos maridos, esposas, temos amigos, tem o nosso lado espiritual, tem o nosso lado acadêmico, tem o momento que a gente precisa relaxar, que a gente precisa equilibrar. Eu acho que, de certa forma, as gerações novas estão trazendo isso, sobretudo para a minha geração, um entendimento melhor em relação a isso. Mas isso não significa trabalhar menos. Significa apenas que você precisa colocar o balanço necessário no seu dia a dia. Isso, e Mas no assim, final das você não acha contas... que a produtividade é outra, não? Eu me Não, sinto é isso que hoje eu ia assim, comentar. Eu acho que a produtividade aumenta. sobra o tempo. É exatamente isso, porque no final das contas, se você sabe, se você chega ao trabalho bem de saúde, bem fisicamente, bem mentalmente, bem equilibrado, você vai ser mais produtivo. Você trouxe a questão da inteligência artificial, a inteligência artificial te proporciona mais tempo para fazer coisas que você não fazia, e você vai introduzindo novas coisas na sua agenda. Então, eu acho que isso, que sejam elas pessoais ou profissionais, eu acho que isso tudo é muito rico, mas é necessário também tomar muito cuidado com o excesso de informação. É necessário também tomar muito cuidado com essas ondas todas que recebemos, porque você está ligado o tempo todo, conectado o tempo todo com as coisas. Então,
é ainda mais importante a necessidade desse equilíbrio em relação ao dia a dia, porque isso, no final das contas, se transforma em estresse, em ansiedade, em depressão, em decepção, em baixa produtividade, em baixa imunidade. Então, acho que todo esse equilíbrio é fundamental para as pessoas que trabalham com pessoas, né? que têm o papel de liderança. Porque imagine, não há como você ser um bom líder se você não estiver equilibrado. Mas você também tem que se dar o direito de se desequilibrar e também reconhecer isso no momento correto. Seja fazendo autoconhecimento, seja usando o poder da escuta para se perceber a maneira com que você está influenciando as pessoas, seja fazendo terapia, sendo buscando uma orientação psicológica ou religiosa, não importa, mas isso tudo faz parte do ser que somos, né? Que é muito mais. Então, o Marcos Femia não é o executivo que trabalha numa multinacional. O Marcos Femia é também um executivo, mas o Marcos Femia tem papéis muito importantes que influenciam na minha vida enquanto profissional. Então, acho que essa relação, que é uma relação tênue e tensa, se você não souber administrar, precisa ser feita com muita sabedoria. E isso você vai ganhando ao longo do tempo. Eu acho que essa troca de experiência e maturidade, essa troca com as gerações novas, trazem o equilíbrio que falta a eles, né? Para também criar equipes multidisciplinares e heterogêneas e, sobretudo, com maior eficiência. Acho que esse é o caminho. E falando de vida pessoal, o que que você faz quando você não está trabalhando? Qual é o seu hobby? Como que você equilibra essa balança? Eu sou uma pessoa de hábitos muito simples. Eu, de fato, não sou uma pessoa que frequenta lugares muito requintados e que buscam... Eu gosto muito de viajar. Quando me dá tempo, eu faço questão de poder passar alguns dias. E aí, quando eu falo viajar, não é necessariamente viajar à Europa, aos Estados Unidos, ou fazer viagens longas. É de aproveitar o tempo. Também sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa. Adoro a minha casa, adoro os meus cachorros. Eu tenho 5 cachorros, Ana, 5 cachorros. 3 adotados, resgatados na rua, que isso para mim eu incentivado muito pela minha esposa também, que gosta muito de cachorros. Eu acho que isso tem, para mim, é uma dor enorme quando eu vejo um animal em uma condição... Sofrendo. Dos resgatados, 3 moram em casa, né? Porque o número de resgatados é enorme, né? Passa de uma dezena de cachorros resgatados, que eu e minha esposa, um acaba incentivando o outro em relação a isso e nos faz muito bem. Então, a minha casa é cheia de pelos, é cheia de bichinhos rasgados pelo chão, é barulhenta, é desorganizada. Isso, para mim, é o meu cantinho da paz. Então, eu gosto muito disso. Eu também sou apaixonado por carros, sempre gostei de carros antigos, então eu gosto de carros dos anos 60, 70. Tenho lá alguns brinquedos que eu me divirto e passo o meu tempo. Mas, sobretudo, a simplicidade de pôr o pé no chão, na grama, de brincar com o cachorro, de pegar uma fruta no pé. Esses são os meus maiores prazeres. E, na medida que eu posso, visitar os meus filhos, né, que estão já seguindo as suas vidas e estar perto deles, para mim, é fundamental. Maravilha. Nossa, assim, dá para a gente falar bastante ainda aqui, porque não falta assunto, viu? Vai estar se estendendo. Já estamos próximo do fim. E quero pedir para você dar uma última palavra para esses jovens de incentivo, de o que que os espera nesse mundo corporativo, quais são os pontos de, assim, você já falou bastante, mas qual o ponto de atenção que eles precisam ter? Eu acho que a primeira coisa, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, busque, sonhe alto, pense alto, cresça, faça aquilo que você realmente acredita, conquiste tudo aquilo que você queira conquistar. Ninguém tem o direito de dizer não a você. Ninguém tem o direito de dizer que você não é capaz de fazer algo. Não importa se você vem de uma família pobre, de uma família mais privilegiada, não importa se você é mulher ou homem, não importa se você é negro
ou branco, não importa se você mora na periferia, se você mora numa grande cidade, não importa se você fala inglês ou se você não fala, não importa que, de fato, você acredite em você. As pessoas vão encontrar, os jovens que estão chegando agora, vão encontrar um mercado competitivo, cheio de pessoas preparadas, mas as que vencem não são aquelas que são as mais preparadas necessariamente, as que vencem são aquelas que nunca desistem. A diferença entre aquele que ganha e aquele que perde é que o ganhador é apenas um perdedor que nunca desistiu. Porque todo ganhador teve derrotas ao longo da sua jornada. Eu, ao longo da minha carreira, em diversas posições que eu tive muitos nãos recebidos, eu tive muitas negativas, eu me decepcionei e decepcionei algumas pessoas ao longo do tempo. E você vai aprendendo isso ao longo do tempo. O que vai fazer a diferença para você, de fato, se tornar um vencedor, primeiro é acreditar em você. E segundo, jamais desistir. E não esqueça jamais de onde você veio. Para mim, isso é extremamente importante. Se você atingir o topo da pirâmide, em qualquer posição profissional ou pessoal, não esqueça a sua origem, não esqueça quem você é. E no final das contas, você só vai ser o tamanho do seu sonho. Se você sonhar pequeno, se você não acreditar em você, se você aceitar que o outro diga não a você, de fato, você não vai chegar a lugar nenhum. E que a felicidade não vai acontecer quando você estiver no topo da pirâmide. A felicidade acontece ao longo da jornada. Não é no topo da montanha que você encontra a vista bonita. É aproveitando o trajeto e a escalada. Então, acho que isso tudo é extremamente importante. É mais fácil para mim, hoje, olhar para trás e ver as coisas que deram certo e deram erradas. Mas é mais difícil para quem está começando agora, sem saber o que espera lá na frente. Então, o conselho que eu dou é: acredite de fato em você, aproveite a jornada, vai ser divertido, vai ter alguns arrependimentos, vão ter alguns desencontros, mas o caminho vale a pena. Faça aquilo que é melhor para você e de acordo com o seu propósito. Encontre uma empresa com valores próximos aos seus. Não faça tudo por dinheiro. Essa jornada profissional dura pouco tempo. Há empresas que não têm valores, empresas que não cuidam de pessoas, empresas que visam apenas o lucro. O lucro é necessário, importante, todas têm que buscá-lo. Mas não pode ser um lucro sem ética, sem compliance, sem regras estabelecidas, sem cumprimento da lei, sem respeito às pessoas, sem uma responsabilidade social. Encontre empresas assim. E se você não encontrar, monte a sua. Faça do jeito que você tiver que fazer. Você vai ter sucesso do mesmo jeito. Que bacana. E assim, até os tropeços, né, Marcos? Os tropeços depois viram motivos de risada lá na frente. Você fala, meu Deus, como que isso aconteceu? Motivos de as Que cicatrizes, lição! né? As cicatrizes, eu falei de carros antigos. Isso é uma coisa interessante. Eu gosto muito de carros antigos, realmente eu gosto. Não é pela questão material, mas é pela história que eles carregam. Então, alguns carros que eu tenho têm, de fato, cicatrizes, marcas do tempo, que contam uma história que só aquele carro tem. São cicatrizes de décadas que se passaram, que mostraram o que aquele carro serviu, né? Coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Um casamento que ele participou, uma chuva que ele tomou, uma batida que ele levou. E essas cicatrizes são mais importantes, as cicatrizes, os amassados, ou as ferrugens, os meus carros têm muitas ferrugens, para mim são mais preciosos do que um carro 0 quilômetro, novinho, sem uma história para contar. Então, quando você... E eu estou fazendo analogia com carros antigos, porque isso serve para o todo. Valorize a sua história, reconheça os seus tropeços. Eles de fato... os erros do passado servirão para edificar o pódio da sua vitória. Para mim, isso é muito importante. Nossa, você está poético hoje, meu Deus! Muito bom. Marcos, muito obrigada. Acho que agora quem está nos assistindo entende um pouquinho da minha admiração por você e do quanto você foi importante, como eu falei no início, né, para o meu desenvolvimento. Muito obrigada, obrigada pela sua disponibilidade também, obrigada por ter sempre estado ao meu lado, me apoiando, e é isso. Obrigada. Eu que agradeço, você é super querida, assim, eu agradeço muito as suas palavras, quando você disse, eu fico lisonjeado de saber que eu posso ter ajudado um pouco na sua carreira, mas sabe que você também me ajudou muito. A gente não constrói nada sozinho, então tudo
todo o sucesso, né, seu e o meu, vem dessas trocas, vem dessa responsabilidade, vem dos atritos, vem dos aprendizados conjuntos. Eu acho que isso tudo para a gente é o mais importante. E o prazer é todo meu de ter participado aqui. Me chame quando puder, vai ser sempre um prazer, tá? Obrigada. Então, até a próxima. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.